Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Cavalcante Treinamentos, o canal que tem a preocupação de estar sempre disponibilizando vídeos de alta qualidade e com conteúdo bem escolhido para que você possa aproveitar melhor aí o seu aprendizado. Na aula de hoje vamos estar falando sobre configuração de arquivos PAC, também chamado de Proxy Auto Configuration, e da funcionalidade chamada WPAD, que é o protocolo de autodescoberta de web proxy. São assuntos extremamente importantes dentro do curso de pfSense, para que você possa fazer, muitas vezes, um proxy autenticado dentro da sua rede, porque sabemos que o proxy transparente tem uma série de vantagens, mas uma das suas dificuldades é quando você precisa, por exemplo, fazer a autenticação do usuário ou usar a própria autenticação que o usuário já fez na rede, por exemplo, quando ele se loga no AD do Windows, por exemplo. Então, essa aula, vamos ver o que a gente vai estar aprendendo. Aqui está a nossa agenda, que é um pouquinho extensa, então se a aula ficar grande, vai ser dividida em duas partes. Mas é entender o que é um arquivo PAC, ver um exemplo desse arquivo, entender o que é esse protocolo de autodescoberta de web proxy, chamado WPAD, como funciona nos principais browsers, fazer a implementação do WPAD por DHCP, fazer a implementação do WPAD por DNS e depois, eu acho que é a cereja do bolo, é o mais importante, é o que vocês devem estar buscando, é a configurar no pfSense. Mas não adianta, nessa vida de profissional de tecnologia da informação, saber configurar se você não entende o que você está fazendo. Então, por isso, a relevância de entender os conceitos inicialmente. Então, vamos lá. Primeiramente, gostaria de agradecer aí os comentários que eu tenho recebido, os e-mails. Aviso a vocês que eu vou responder a todos, nem vou tentar, vou responder todos e sempre que possível eu vou fazer um vídeo como resposta a alguns e-mails que eu tenho recebido. Tá? Muito obrigado pelos elogios, obrigado também pelas críticas construtivas. Um grande abraço e vamos à videoaula. Bom, o que são arquivos de autoconfiguração de proxy? São arquivos que são escritos numa linguagem JavaScript, e eles são interpretados pelos navegadores. Nesses arquivos você pode definir um conjunto de regras que vão determinar como o navegador vai enviar uma requisição. Ou ele pode enviar essa requisição de um site para o proxy, ou ele pode enviar diretamente sem passar pelo proxy, por exemplo, se for um site da sua intranet, se for o site da sua empresa. Então, arquivos PAC são arquivos que você escreve utilizando a linguagem JavaScript, como o navegador deve se comportar quando ele for fazer uma requisição. Esse tipo de configuração usando arquivo PAC possui várias vantagens, tá? É algo extremamente antigo, já utilizado há muito tempo. Como, por exemplo, você pode fazer balanceamento de carga entre proxies, você pode ter diversos proxies e balancear com o uso do próprio script PAC. Failover de proxy, ou seja, você pode ter 2 ou 3 proxies, se um não conseguir responder aquela solicitação, outro vai responder. Isso tudo baseado no arquivo, numa decisão que vai ser tomada no seu navegador. Eu posso definir rotas específicas para HTTP, HTTPS, FTP e posso mudar a configuração de maneira centralizada, o que vai facilitar. Então, arquivos PAC é isso, tá? Então, somente isso. Não confunda arquivos PAC com o protocolo WPAD, que são coisas diferentes. Aqui é um exemplo de um arquivo PAC. É comum todo arquivo PAC você ter uma função com esse nome, tá? Find Proxy for URL, onde ela recebe a URL que você digitou lá no seu browser. Isso é automaticamente, isso é um callback, é uma chamada de retorno que ocorre. Ela recebe a URL e o host. O que é o host? É tudo
antes do barra alguma coisa. Como assim? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Imagine que você digitou http://www.bb.com.br teste 2.html. Isso é um exemplo. A URL é tudo isso aqui. Isso é a URL. E o host? O host é só essa parte aqui. www.bb.com.br, certo? E o domínio bb.com.br, tá? Aqui a gente chama também disso aqui do nome completamente qualificado, FQDN. Então, quando eu estou falando de host, eu estou falando só dessa parte aqui. É importante ter isso em mente, porque a gente pode tomar decisões baseadas no host ou na URL. Aqui é um exemplo que a gente vai ver com mais detalhe quando a gente for implementar. Mas, basicamente, aqui a gente está dizendo se o domínio do que o browser vai fazer a requisição foi intranetdomain.com ou esse pipe, essas duas barras em pés aqui, chama pipe, significa ou dentro da linguagem JavaScript, ou o host for qualquer coisa abcdomain.com, esse pipe aqui dentro desses parênteses também significa ou, tá? Isso aqui é uma expressão regular, ou for somente abcdomain.com, isso tudo é para retornar diretamente, ou seja, não é para usar o proxy. Ele vai enviar diretamente para o seu default gateway, ou seja, não vai enviar diretamente para o proxy. Esse é um exemplo. Se o protocolo ou a URL bater com o que está definido aqui, enviar direto também. Ó. O que está escrito aqui? Ó? Pega a URL que ele recebeu, já mostrei para vocês o que é a URL. Então, por exemplo, se eu só colocar aqui também o protocolo da URL. Então, aqui a gente tem a URL toda, né, completa, juntamente com o protocolo. Então, dessa URL eu vou pegar uma parte, ou seja, de 0 até 4. De 0 até 4 é 0, 1, 2, 3, 4, começando do 0. Então, vou pegar essa parte aqui. E se for igual a FTP, não é, né? Eu vou fazer alguma coisa. Ou se o host, não, na verdade agora a URL, for igual a abcdomain.com/folder asterisco, ou seja, se começar com isso aqui e o resto for qualquer coisa, eu também vou retornar diretamente. Ou seja, não envio para o proxy. Esse símbolo aqui significa ou, como eu já falei ainda há pouco. E esse asterisco significa qualquer coisa. Ou seja, se tiver essa URL aqui, barra qualquer coisa, envia diretamente, não envia para o proxy. E se for um site do tipo FTP, também não envia para o proxy. Aqui são exemplos, eu vou fazer isso na prática. Só para ficar um pouco mais claro sobre o que a gente está falando. Outra coisa é se, outro exemplo de uma função. Se o hostname explain hostname do host, isso quer dizer o seguinte, se o cara digitar algo sem ponto, sem qualquer ponto, se o cara digitasse assim, ó, só isso, ó, http://bb, qualquer coisa que não tenha ponto, vai fazer com que isso aqui seja verdadeiro. Explain hostname quer dizer que o nome do host é plano, sem ponto. Então, se for sem ponto, retorna diretamente. Se for também qualquer coisa, ponto local, ou seja, se no host tiver qualquer nome, mas no final tiver ponto local, retorna também diretamente. Da mesma forma, se o endereço do host após resolvido no DNS for 10 ponto qualquer coisa, 172.16 a 172.31, 192.168.0, 192.168 a 192.168.255.255, 127.00 qualquer coisa, também retorna diretamente. Vocês percebam que isso aqui são aqueles endereços privados e aqui é o endereço de loopback. Está dizendo se for para a rede interna, né, retorna diretamente, não tem também para que ir no proxy. Eu vou entrar em mais detalhe quando eu fizer a prática.
Aqui um outro exemplo, tá? Se o endereço de quem está, do browser que está acessando uma determinada URL for 10.10.50, 10.10.5. qualquer coisa, aqui é a máscara, tá? A máscara está dizendo que só o final é para ser, vamos dizer assim, o final que pode mudar. Então, se for 10.10.5, se for dessa rede, eu quero mandar para o... Quero dizer que essa requisição é para ser enviada para o proxy 1.234.80.80. É um exemplo. Tá? Então, se o endereço IP, né, uma IP address, de quem está fazendo a requisição, esse is-in-net significa se esse endereço IP for desta rede, retorna para esse proxy. E aqui é o seguinte, se não for nenhum desses outros casos que eu comentei aqui, vai cair na regra default, padrão, que é para enviar para o proxy 4567.80.80, e se ele, obviamente, não responder, envia para o proxy 789.10.80.80, que faz uma espécie de failover aqui. Se não responde, o outro responde. Então é um script aqui bem completinho, né, que vai ser útil na maioria dos cenários. Bom, se você tem dúvida, eu deixo aqui um site para você tirar todas as dúvidas sobre scripts PAC. Então você tem aqui nesse site, Find Proxy for URL, que eu vou deixar na descrição. Você tem aqui as funções PAC, exemplos e muita coisa que você pode tirar, aprofundar mais, caso você sinta que haja necessidade. Então dá uma olhadinha aí. E fora isso, na própria internet você tem inúmeros blogs e sites também explicando como funciona os arquivos PACs. Mas vamos agora voltar aqui os slides. Bom, então você já entendeu o que é um arquivo PAC. É um arquivo escrito em JavaScript que o browser vai interpretar e tomar uma decisão para onde enviar aquela requisição. Bom, e WPAD, o que é isso? Isso é um protocolo ou uma funcionalidade que permite localizar aonde está o arquivo PAC, sem que haja necessidade de você configurar, ou seja, dizer, ó, o arquivo PAC está no servidor tal e o nome dele é X. Porque se você não falar para o browser aonde algo está, não tem como ele adivinhar, né? Na informática, geralmente, tudo é assim, você tem que informar. Mas definiram-se esse protocolo chamado WPAD, que ele permite localizar esse arquivo. Mas não é assim de graça, vai ser através de configurações que você vai fazer no DNS ou no DHCP. Na melhor das implementações é você fazer configurações nos dois locais. Então, só para ficar bem claro, arquivo PAC é o que define, de fato, o que vai ser feito em cada requisição. E o WPAD é o protocolo que permite encontrar onde está o arquivo PAC. O WPAD nos principais browsers, como funciona? No Internet Explorer, geralmente ele primeiro verifica se você configurou o WPAD no DHCP. Se ele não achar, ele verifica no DNS, registro DNS. Se ele não achar, ele faz uma consulta de broadcast usando o protocolo NetBIOS. É dessa maneira. No Chrome ele faz DHCP e DNS. E no Firefox só DNS. No Safari, se você tiver dúvida em outros browsers, dá uma verificada nesse site aqui, ó, Browser Support, que vai ter todas as informações. Mas a dica que vale ouro é o seguinte, sempre configure no DHCP e DNS, que aí vai servir para 99% dos casos. Só de repente um browser ou outro, que é pouco utilizado, que não vai ser compatível com o WPAD. Bom, a implementação do WPAD por DHCP é extremamente simples. Você, quando configura o DHCP, em geral você define um escopo. Nesse escopo vai ter os endereços IPs que você quer fazer leasing, né? Que você quer alocar para determinadas máquinas da sua rede. Aí nesse escopo você vai definir uma opção do tipo 252 e ela tem que ser do tipo string. E aí você vai apontar para o endereço, para o local aonde vai estar o arquivo proxy.pac. Então um exemplo aqui, ó, opção 252, eu vou dizer que é string e vou apontar para onde vai estar o arquivo PAC. Eu vou fazer isso na prática daqui a pouco. Por DNS,
também é simples. Você cria um registro DNS do tipo A, né, do tipo address, e o nome dele tem que ser wpad. Tem que ser, tá? E dentro, esse arquivo tem que estar dentro da zona com domínio da sua rede. Se a sua rede tem o domínio xpto.com.br, tem que ser criado um registro wpad dentro dessa zona. Se se chama xyz.com, dentro da zona xyz tem que ser criado o wpad. Mas aí você pode dizer assim, não, mas eu não tenho domínio na minha rede. Mas aí eu vou te ensinar como configurar o DHCP para que você atribua um sufixo DNS para cada máquina que receba um endereço IP do seu servidor DHCP. Então você vai apontar para o IP do servidor web que armazena o arquivo do tipo PAC. E esse servidor web vai ter que ter um arquivo chamado wpad.dat, e não está aqui, mas na prática eu vou mostrar. Também tem que ter um chamado wpad.da, porque muitos browsers buscam por esse arquivo .da. Então um exemplo aqui, se meu domínio se chama localdomain.local, eu vou criar um wpad, um registro wpad do tipo A, apontando para o IP do servidor web, que no meu caso aqui vai ser o próprio pfSense, que tem o IP 192.168.1.1. Então o browser, quando ele for utilizar essa feature wpad, ele vai automaticamente buscar no servidor web, colocando a palavrinha wpad na frente do domínio e botando uma barra wpad.dat. Então essa é a URL que ele vai fazer a requisição buscando o arquivo .pac. Apesar dessa extensão ser DAT ou DA, como eu tinha dito, no fundo, esse é um arquivo do tipo PAC. A extensão é outra, mas o tipo dele, o que tem no seu conteúdo, é PAC, é aquele JavaScript que eu mostrei ainda há pouco. Já deu para perceber que para você implementar tanto a ideia de arquivo PAC, assim como se você quiser fazer isso de forma automática com o wpad, é indispensável que você tenha um servidor web para fazer esse armazenamento, disponibilizar o arquivo do tipo PAC, que vai ter o nome wpad.dat e wpad.da. Beleza? Bom, dúvidas vocês deixam aí nos comentários de vocês que eu vou tirando, tá? Bom, agora vamos à parte prática, que eu acredito que seja a parte também principal que vocês desejam ouvir e aprender. A nossa configuração no pfSense. Antes disso, nosso cenário é esse aqui, extremamente simples. Eu tenho o pfSense fazendo o papel de UTM, né, um gerente aí unificado, onde tem várias funcionalidades de segurança. Então eu vou usar ele como proxy, como firewall, vou fazer NAT, usar DHCP, uma série de coisas. E só para relembrar, a importância de você configurar o proxy nas estações é quando você quer usar as features, principalmente de proxy autenticado, que você não vai conseguir fazer com proxy transparente, ou caso você esteja tendo muito problema com sites HTTPS e coisas do tipo, você também pode usar o proxy autenticado. Bom, essas máquinas, Windows 7, Linux, etc., por exemplo, no IE já é padrão, já vem marcado para detectar automaticamente as configurações do proxy. E como o Chrome também pega essas informações do IE, já por padrão já vai estar assim. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ver se o meu IE aqui, se eu não mexer nele, vocês vão ver que o IE, por padrão, já vem definido dessa forma. Deixa eu ver o Chrome também. Aproveitar, mostrar aqui para vocês aonde vocês, se não estiverem configurado dessa forma, onde vocês precisam mexer. Só entrar aqui nas configurações de proxy, alterar as configurações de proxy, configurações da LAN. O meu aqui já está mexido, tá? Porque eu estou fazendo vários testes, mas é comum, essa opção aqui já está habilitada, detectar automaticamente as configurações, e é quando isso está habilitado que você está usando o wpad, né, a feature wpad. Se você não quiser usar o wpad, basta você digitar aqui o caminho aonde está o
script do tipo pack, que dá no mesmo, mas obviamente, num cenário onde você não tem acesso às máquinas dos usuários, você não tem como implementar uma GPO, você não tem como ir até essas máquinas, desde que as máquinas estejam com isso marcado, o WPAD vai funcionar sem problemas algum. Aqui também eu acho que vai estar igual, porque eles compartilham a mesma configuração. Mas isso foi eu que mexi, porque o padrão estar com isso marcado. No Firefox já não é o padrão, tá? Você tem que pedir para alterar. Mas é uma alteração extremamente simples para o usuário fazer. Então vamos lá, vamos dar continuidade. O nosso cenário é esse, tá? Um pfSense, e o nosso cenário vai ser essa máquina com Windows 7 usando o WPAD. Temos aqui, estou usando aqui para representar isso, estou usando o VirtualBox com o pfSense instalado e o Windows 7. Esse pfSense, vou abrir rapidamente, mas mais detalhes vocês podem ver nas outras videoaulas. Ele tem a interface de rede com 2 adaptadores habilitados, um em modo Bridge, que é o modo onde está conectado à internet, e o outro adaptador eu botei em modo rede interna e criei aqui uma forma como se fosse uma VLAN chamado LAN matriz. Obviamente, para que o Windows 7 esteja na mesma VLAN da rede local, eu tenho que colocar a placa de rede dele também como rede interna e na mesma VLAN chamado LAN matriz. Então é basicamente isso que você tem que fazer, instalar o pfSense, e aí tem a minha videoaula de instalação do pfSense, configurações básicas. E após instalado o pfSense, você tem esse cenário aqui com o pfSense instalado. Você vai iniciar o Windows 7. Vamos abrir aqui o Windows 7. Esse Windows 7 que vai ser a nossa máquina onde vamos configurar o pfSense e fazer os testes. Eu já instalei aqui o Firefox, já instalei o Chrome e temos IE para podermos fazer todos os testes. Então, indo aqui e digitando o IP do pfSense, entrando com o usuário admin sem a pfSense, temos acesso à interface aqui de configuração, a WebGui. É importante que você, para que siga essas videoaulas sem que tenha problemas, esteja com o pfSense nessa versão 2.3.1 e aplicado o patch 5, que é o que deixa ele mais atualizado, né? Tô verificando aqui que até surgiu uma versão nova, que eu não vou aplicar nesse momento, tá? Vamos fazer com essa versão aqui. Essa versão aqui é bem recente, não vou fazer com a versão 2.3.2. Depois disso eu vou instalar e numa outra videoaula a gente vê o que essa versão ela coloca de novo. Bom, como aqui vai ser uma aula que a gente está fazendo essa configuração de script, pack e protocolo WPAD para poder utilizar o proxy, eu tenho que, obviamente, instalar o proxy. Então, eu vou vir aqui em System e vou em Package Manager. Eu tenho diversas outras videoaulas ensinando como atualizar, como instalar o proxy, e eu não vou me ater nos detalhes do que já existe nas outras videoaulas, tá? Eu vou me ater mais nos detalhes de pack e WPAD, haja vista que já vai ser uma videoaula bem extensa. Então vamos aqui em pacotes disponíveis e vamos instalar o Squid. A instalação é extremamente simples. É só botar aqui Squid. Essa versão do Squid é o Squid 3. Não vou instalar o Squid Guard, eu tenho uma outra aula que fala sobre isso, que inclusive eu vou estar aumentando bastante o conteúdo do Squid Guard, mas eu achei bem relevante adicionar essa aula sobre WPAD e PAC, haja vista que eu tenho recebido muitos e-mails com essas solicitações. Então vamos aguardar aqui a instalação. A instalação tende a ser rápida. A instalação terminou. Basicamente, o que você precisa fazer é vir aqui em diagnóstico, command prompt, e aí executar esse comando aqui, ó, que já tem aqui, ó, squid-f, usr local. Só um instantinho.
Aqui você tem que botar etc, o SR local, etc squid, squidconf, -k, parse. É só uma questão de dar uma validada no arquivo de configuração do squid, que fica nesse caminho, o SR local, etc squid, squidconf. Executa, verifica se não tem muitos erros. Esse errinho aqui é normal, porque a gente não configurou o cache ainda. Então agora você vem aqui em Service, Squid Proxy Server, e você, como não é ideia, numa aula sobre cache, vem aqui em Local Cache. Basicamente, você pode aumentar um pouquinho aqui só para ficar melhor, bota 500, deixa as outras opções padrão e dá simplesmente um save aqui. Só dá um save que ele já vai criar o cache para você e não vai dar mais aquele errinho. Bom, feito isso, você vem aqui em General. Como não vai ser um proxy transparente, eu vou simplesmente checar aqui para habilitar o Squid Proxy. Vou colocar ele para ouvir na interface LAN, quer dizer, a porta padrão. Eu gosto muito de marcar a opção de resolver o DNS IPv4 primeiro. Aqui o transparente proxy não vou marcar. E nesse teste eu não vou fazer também habilitar o filtro de SSL. Tá, gente? Isso pode fazer uma... A gente já fez isso em diversas outras videoaulas. Não é o objetivo dessa videoaula. Vamos marcar aqui para logar. O nome... Podemos botar teste squid. O e-mail deixa assim. Mensagem de erro vou botar em português. Português do Brasil, PTBR. Aqui eu vou suprimir também, para não precisar mandar a versão do... Na verdade, aqui é só para uma questão de mais de segurança por obscuridade, não mandar a versão do squid. Vamos salvar. E o nosso squid, assim, de forma bem padrão, já vai estar configurado e já vai nos permitir fazer os testes. Bom, então já estamos aí já temos um proxy configurado. Vamos, até mesmo para validar se o proxy está configurado, eu vou vir aqui em ACL e vou fazer um bloqueio aqui em Blacklist. Eu vou bloquear site do IG, ig.com.br. Vou salvar. Então tudo que for para o IG, o proxy tem que bloquear. E dessa maneira eu consigo validar se de fato eu estou usando o proxy. Uma maneira de você acessar aquela parte de configuração do proxy no Chrome é simplesmente digitar Chrome e botar Settings, que vai para a mesma página de configuração do proxy. E você vem aqui e bota Proxy e já vai cair naquela página de configuração. Aqui eu vou, só para testar, botar aqui o IP do pfSense, 92.168.1. A porta é 3128. E agora eu vou tentar acessar aqui o IG, né? O que eu botei que estava bloqueado. Então, em tese, se não houver nenhum outro problema, seria para bloquear o IG. Bom, foi bloqueado, acesso negado. Então, já sei que o proxy está funcionando sem problema. Eu vou tirar, porque eu não quero usar isso. Pelo contrário, eu quero usar a detecção automática. Bom, se eu tentar acessar agora, eu vou conseguir acessar outros sites sem problema, porque eu não bloqueei o acesso à internet. Então, esse também é uma dica. Não adianta você configurar o proxy se você não bloqueia o acesso direto, sem passar pelo proxy. Você tem que fazer esse bloqueio. E já já a gente faz. Bom, então vamos voltar aqui aos nossos slides para a gente seguir a nossa sequência. Apesar de parecer muito complexo, por ser muitos itens, é extremamente simples. São simplesmente diversas fases. A primeira coisa que você tem que fazer é desabilitar o HTTPS no acesso ao WebGear. Bom, isso aqui tem uma questão de segurança, eu sei, mas para que você consiga fazer usando o seu próprio pfSense sem criar outra instância,
do seu servidor web, que no caso do pfSense 2.3 é o NGINX ou NGI NX, essa é a maneira que dá para fazer. Numa outra videoaula eu ensino fazendo uma outra instância e aí você pode continuar usando o HTTPS para fazer o acesso ao WebGui do pfSense. Mas dessa forma você vai precisar desabilitar. Você vai precisar criar um arquivo PAC nesse local aqui, configurar os tipos MIMEs, criar links simbólicos para o arquivo PAC, configurar o DNS, configurar o DHCP, configurar regras de file para que nenhum espertinho acesse direto, pode realizar teste com algumas ferramentas específicas e, obviamente, o teste principal é pelo próprio navegador. Então vamos lá, mãos à obra, que é o mais importante. Primeira coisa, vou desabilitar o HTTPS na WebGui. Eu venho aqui em System, Advanced, tá, HTTPS, eu vou botar HTTP e vou salvar. Uma coisa importante dos slides é que a minha ideia foi sempre marcar aqui em cima onde você precisa acessar para facilitar a sua vida. Então vamos botar HTTP. Obviamente, quando você bota HTTP, não use a interface de configuração através da porta WAN, né, vindo da internet. Acesse sempre pela sua rede local para configurar o seu pfSense ou até mesmo faça uma conexão via SSH, que vai ser muito mais seguro. Próximo passo, criar o arquivo PAC. Como você cria? O comando taut no Linux, né, que é um FreeBSD, de certa forma ele tem uma sinergia muito forte com Linux. Esse comando permite criar um arquivo caso ele não exista. Então você tem que dar esse taut, como você quer criar nesse caminho aqui, você bota o caminho e bota o nome do arquivo. Aonde eu faço isso? Em diagnóstico command prompt. Deixa eu só logar novamente. Já vista que eu troquei, agora botei só HTTP. Diagnóstico command prompt. E aí eu tenho aqui já para agilizar os comandos prontos. Taut. Quando você fizer isso, você vai criar esse arquivo dentro desse diretório, que é o mesmo diretório aonde está os arquivos de configuração, aonde está o WebGui do pfSense. Executa. O arquivo foi criado. Então vamos dar continuidade ao nosso passo a passo. Próximo passo é você criar, agora editar o arquivo PAC. No processo anterior você só criou, agora vamos editar. De fato, vamos encher esse arquivo PAC, né? Botar as funções em JavaScript. Você vem aqui em Diagnóstico, Edit File, vem em Browser, USR, Local, www, e é só procurar aqui que aquele arquivo vai estar aqui, proxy.pac. Faça isso com muita cautela, com bastante cuidado, haja vista que você está mexendo um pouco mais no core aí do pfSense, né? Você está mexendo nos arquivos, né? Então a chance de errar é maior. Proxy.pac, ele está vazio, né? A gente só criou com o comando taut. E agora vamos definir aqui algumas coisas. Para ser um pouco mais rápido, eu vou pegar a função aqui já pronta e vou explicar para vocês o que eu fiz aqui. Bom, como eu disse, você precisa de usar sempre essa função. Find proxy for URL, sempre com essa construção aqui, ó, URL e host, certo? Beleza. Aqui é um arquivo JavaScript, então um entendimento básico do JavaScript ajuda. Aqui eu declarei uma variável chamada hostIP e ela sempre recebe para sempre que o browser for fazer uma requisição, vai passar por aqui. O que ela vai fazer? Ela vai pegar o que o cara digitou lá no host, só a parte do host, e vai resolver o DNS, ou seja, vai pegar o IP do que você digitou aqui na sua URL. Por exemplo, você digitou www.ig.com.br. Esse ig.com.br é o que vai entrar aqui e ele vai te devolver o IP ou até mesmo os IPs, né?
E aqui é a nossa primeira condicional, nossa primeira função condicional, que é o C. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando essa variável host_p, que eu defini aqui em cima, e eu estou querendo verificar se ela é da rede 10, se ela é da rede 172.16 a 172.31, essa mágica define isso, ou se é 192.168, ou se é o IP é 127.00 alguma coisa. Essa função faz isso, is_in_net, ou seja, se esse P estiver nessa rede, ou, novamente, os dois pipes aqui significa ou, se estiver nesta rede, ou nesta rede, ou nesta rede, retorna diretamente, ou seja, faz todo sentido. São endereços IP privados, não faz, quase sempre, não faz sentido mandar por proxy. Em algumas situações, você, de repente, dentro da sua empresa, você envia por proxy. Então, esse é o primeiro caso. O segundo caso é, se o que o cara digitou não tem ponto, por exemplo, no site de intranet, eu já vi assim, ó, intranet. Se o cara digitou intranet, ou qualquer coisa sem ponto, vai cair nessa situação aqui, ó. Se explain hostname, se o nome do host é sem ponto, retorna diretamente. É importante o seguinte, depois que retorna, ele sai da função e não volta. Então, não tem problema, quando você retorna, você não vai analisar a parte de baixo. Outra coisa, se o nome do domínio for, seja lá no host, se o nome do domínio, ds domain is, é ponto local domain ponto local, não importa a parte da frente aqui, www, o que vai vir na frente. Mas se ele tiver local domain ponto local, retorna diretamente. Imagine que se a sua empresa chama XPTO e você, vamos supor, se chama xpto.com.br e aí você tem um site, um site dentro da sua empresa, www.xpto.com.br. Então você não quer que vá para o proxy, você quer que vá diretamente, porque está dentro de uma máquina dentro da sua própria empresa. Então aqui você botaria se.xpto.com.br, retorna diretamente. E no final, obviamente, se não caiu em nenhuma dessas condições, retorna o proxy com esse nome aqui, wpad.localdomain 3128. Obviamente eu não estou mandando IP, estou mandando obviamente não, né? Perceba que eu estou mandando um nome e não IP, então eu preciso de um registro, um DNS que responda por esse nome aqui, né? Por esse FQDN, a porta comum lá do Squid. Aqui eu poderia colocar outros proxies sem problema, né? Se eu tivesse outros na empresa, eu poderia colocar aqui como um esquema de failover, beleza? Mas não é o caso aqui. Feito isso, você simplesmente vem aqui e salva. Então o arquivo foi salvo com sucesso. Vamos para o próximo? Vamos lá. Agora você precisa ir no servidor web que o pfSense utiliza, que é o Nginx, esse NGINX, e definir que toda vez que ele for mandar o arquivo PAC, ele defina o tipo MIME, que é como o browser vai entender aquelas informações que o servidor web está mandando, como sendo esse tipo aqui, ó, xnsprox autoconfig. E aí perceba que eu vou fazer isso para o PAC, para o DAT e para o DA, porque dependendo do browser, eles podem procurar por esses diferentes arquivos aqui. Então vamos lá? Como a gente faz isso? A gente já sabe, ó, vem aqui, vamos só ver o caminho para a gente não errar. Ó. O caminho fica dentro de USR, local, etc, Nginx, MIME_types. Perceba que eu tenho que fazer isso também para o MIME_types dist. Então tem que fazer a mesma coisa em dois lugares diferentes. Então vou aqui em browser, vou subir aqui um nível, clicando no dois pontos, USR local, vamos lá, etc, Nginx, né, esse NGINX, e aqui eu tenho o MIME_types. Já vai ter um monte de coisas e eu tenho que ter cuidado para não alterar o que já está aqui, tá? Para não ter problema algum. Eu vou escolher um lugar aqui, vou botar aqui depois do zip aqui. Como eu já tenho pronto, eu não vou perder tempo digitando. Simplesmente eu vou pegar aqui e colar lá.
Então, vou botar aqui. Eu vou dar uns tab. Opa! Deixa eu dar uns espaços aqui para ficar bonitinho. E organização também é importante. Então, fiz isso. Olha o ponto e vírgula, a importância do ponto e vírgula. Fiz isso aqui, vou salvar. E agora eu vou browser de novo e vou no outro arquivo MIME-Types dist. Esse aqui, ó. E aí eu vou colocar no mesmo lugar por uma questão de organização, como eu disse. A ordem não vai fazer diferença. Aonde eu coloco. Fiz. Está aqui agora. Vamos salvar. Já fizemos essa parte. Bom, perceba que o único arquivo que eu tenho, que eu realmente criei, foi o proxy.pack. E eu estou falando de arquivo DAT, DA. Então, como é que a gente vai criar esses arquivos, né? A gente não vai fazer vários packs. Vamos criar um link simbólico, como se fosse um atalho, que é o próximo passo. Esse próximo passo eu vou criar dois atalhos que apontam para o proxy pack. Um que se vai chamar wpad.dat e o outro wpad.da. Então, quando o browser vir através desse arquivo, eu entrego, na verdade, o proxy.pack. E aqui é a mesma coisa. Bom, onde a gente faz isso? Aqui em Command Prompt. Simplesmente venho aqui e, novamente, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, eu vou botar já aqui o comando. Bom, perceba que é simples, tá? Tem um passo a passo, mais grande, mas é simples. Primeiro esse. Vamos executar. E depois eu tiro o T do finalzinho e executo também. Então eu criei dois links simbólicos apontando para o proxy pack. Se eu tiver alguma dúvida se foi criado ou não, eu posso dar o famoso comando do Linux chamado ls-l dentro da pasta onde foi criado o link simbólico e verificar o resultado. Então perceba que eu criei aqui um link simbólico chamado wpad.da e .dat, apontando aqui para o arquivo proxy.pack, que deve estar logo aqui em cima. Pelo menos a gente criou ele. Vamos achar ele aqui, no meio de todos esses arquivos. Está ele aqui, ó, proxy.pack. Então estamos indo bem, tá? Sem problemas algum até agora. Bom, agora vamos à parte de configurar registros DNS. É importante, se você não tem um domínio aí na sua empresa, né, usando AD ou Samba, ou a versão nova do Samba, é importante você definir no escopo do DHCP um sufixo DNS. Como a gente vai fazer isso? Vou definir aqui, ó, não vou mexer ainda no DHCP, mas eu vou vir aqui em System, General Setup. Está vendo aqui em domínio? É o domínio do pfSense, mas eu vou usar isso aqui no momento que eu for fazer a atribuição do DHCP. Então eu vou botar assim, localdomain.local. É um exemplo. Você aí na sua empresa bota o seu domínio. Feito isso, vamos agora entrar lá no DNS. Estiver aqui, ó, novamente a dica está sempre aqui, ó, Serviços DNS Resolve General Settings. Então, Serviços DNS Resolve General Settings. Vamos baixar aqui um pouquinho. Vamos aqui nessa parte de Host Overrides. Vamos adicionar aqui. Aqui em cima você bota wpad e aqui o domínio. Qual o domínio? localdomain.local. Bom, então quando alguém digitar ou o browser for fazer a requisição a wpad.localdomain.local, ele tem que ir para onde? Ele tem que cair no pfSense, porque eu estou usando o servidor web do pfSense. Qual o endereço IP do pfSense, da interface LAN? 192.168.1.1, no meu caso. Tá? Se você mudou, você usa o seu. Então, eu vou botar DNS wpad. Opa. Acho que eu cometi um errinho aqui, só um instantinho. wpad e manda salvar. O host de domínio já existe. Deixa eu ver aqui.
que eu posso ter configurado antes. Deixa eu só dar uma olhadinha. Aqui, ó, wpad. Na verdade eu dei um enter sem querer e ficou estranho. Então eu vou só editar aqui. wpad. Agora sim. Aplica as alterações. E aí você vai ter aqui agora esse registro. Uma coisa que você já pode fazer nesse momento é usar o seu prompt do Windows e fazer um ping, né, para o wpad, assim, ó, ping wpad, ponto local domain, ponto local, e ver se já está resolvendo. Está resolvendo, está até respondendo. Basta estar resolvendo, basta quando você fizer isso aqui, ó, ele responder com o endereço IP do pfSense. Às vezes não responde, se você criou uma regra que impede isso. Bom, então isso aqui já está feito, né? Estamos quase chegando aí ao final. Agora vamos fazer a configuração do DHCP. Ó, novamente é onde você vai mexer, ó, Service, DHCP Server, LAN. Então vamos lá. Service, DHCP Server, LAN. Bom, aqui eu já tenho um pool, né, um escopo definido. A range disponível, isso é o padrão do pfSense. Tá? Aqui que eu vou fazer aqui, ó, nessa range principal. Eu vou lá no final, e aqui em opções, e vou clicar aqui, e aqui eu vou botar a opção 252, texto. Aqui é string, tá? E aqui eu vou botar aonde estão os scripts PAC. O caminho do lado do servidor web. Então eu já tenho aqui, ó, para adiantar a nossa vida. Estão nesses locais aqui, ó. wpad local domain.local, eu tenho um arquivo chamado proxy.pac. E lá nesse mesmo local eu tenho um wpad.dat. Então aqui eu boto bota entre aspas, dupla, e vai adicionando outros possíveis locais que os browsers possam também procurar, quando o wpad for procurar usando o DHCP. Aqui eu vou agora botar, o finalzinho aqui eu vou botar wpad.dat, e por fim, eu vou botar o wpad.da, que inclusive eu tenho visto muitos browsers indo atrás desse arquivo. wpad.da. Fez os três, basta você salvar. Agora toda máquina que receber um IP do servidor DHCP recebe também essas opções e o wpad vai poder utilizar. Beleza, estamos aí. Meio caminho andado. Na verdade, estamos bem mais que o meio. Bom, regras de firewall, como eu tinha dito ainda há pouco, é importante que você crie regras que não permitam a pessoa acessar direto a internet se ele desmarcar que não quer usar o proxy. Então aqui eu fiz algumas regras bem básicas que permitem o acesso ao servidor DNS, que é o próprio pfSense, e permite o acesso ao proxy na porta 3128, que também é o próprio pfSense. Obviamente que num cenário real você vai precisar muito mais regras do que isso. Mas vamos fazer aqui essas regras, só para a gente seguir esse passo a passo. Firewall rules, você vem aqui em LAN. Aqui são as regras padrão. Você tem que deletar elas, porque elas permitem tudo, né? Elas fazem pouco sentido. Você só não deleta essa regra aqui inicial, que é uma regra que permite acessar o pfSense na porta 80. Tá? Por enquanto você deixa essa aí. Vamos adicionar. Vai ser uma regra do tipo permissão, na interface LAN, para endereços IPv4 e IPv6, fazer a regra do DNS primeiro. Então vai ser só o DP,
Vamos colocar aqui a origem, a rede interna, a LANet. O destino vai ser o pfSense. Então vai ser LAN address, né? O endereço da interface do pfSense, LAN address, na porta de DNS 53. Não precisa logar pacotes e vamos botar permissão DNS, como exemplo aqui. Vamos salvar e agora vamos para a próxima regra. Essa regra também de permissão na interface LAN, né? PV4 e PV6, protocolo TCP, origem, a rede interna, LANet, destino, a interface do pfSense, então é LAN address. Aqui não tem a porta do proxy, então eu boto aqui 3128, ou criaria um alias, em outra aula tem explicando como criar um alias do tipo porta, onde você poderia usar aqui, 3128. Permissão, e aqui eu vou botar squid. E salvar. Então, ficou assim, dessa forma. Você vai perceber que agora eu não consigo mais pingar o proxy, porque eu tirei até a possibilidade de dar ping. Ó, não vai permitir, mas está resolvendo o DNS aqui, sem problema algum. Bom, feita a regra, vamos realizar testes, que agora que é o vamos ver, né, se realmente funcionou isso. Nessas duas URLs aqui, vocês podem pegar algumas ferramentas que vão ajudar nos testes. Eu já baixei, mas vou deixar a descrição, vou deixar o link aí na descrição. Eu já baixei as ferramentas, basicamente você baixa essa aqui, AutoProxy, que é um arquivo zip, e esse FileProxy. Basta descompactar e aí você vai ter esses diretórios aqui onde vai estar as ferramentas. Então vamos fazer o seguinte, ó. As ferramentas você usa aqui da linha de comando. Então vou entrar lá onde eu descompactei, vou usar o AutoProxy. Não, na verdade eu vou começar usando o toolset. Vou usar o toolset. O toolset ele fecha o shell depois que ele executa, né? Isso é um pouquinho chatinho quando você quer ficar com o shell aberto. Eu já vou abrir um outro aqui. Para o AutoProxy. Beleza. Ele faz uma série de validações. Se ele conseguiu encontrar via DHCP, se ele conseguiu encontrar o registro do DNS, se a sintaxe do arquivo PAC está ok, entre outras validações. Basta digitar aqui o deploy toolset bat, que vai executar. Faz isso, ele vai fazer as validações e vamos ver o que aconteceu. Automaticamente, as configurações estão configuradas, estão marcadas. Ele achou a configuração via DHCP, ó, 252. Ele achou o arquivo wpad.da, fez o download. O type content, ele está errado. Ele deu um erro aqui, ó, no type content. Tá, application octet string. Vamos dar uma olhada, porque isso não pode ficar assim. Então vamos olhar aqui. Pessoal, verificando aqui, eu notei que eu não tinha restartado o Web Configurator. Então, como eu fiz uma alteração no arquivo de configuração do Nginx, que é o servidor web, eu vou restartá-lo. Entrando aqui nessa parte do shell do pfSense, nesse console, eu vou digitar aqui a opção 11 para restartar. E aí ele vai reler o arquivo MIME-types com aquelas alterações que eu tinha feito. Após restartar, a gente entra novamente lá no prompt. Vamos dar o deploy novamente e vamos ver o resultado agora.
O resultado foi DHCP, WPAD achou, fez o download com sucesso. O Content Type, que é o que é definido pelo MIME-Type, está ok, está do jeito correto, e o arquivo é válido. É um pack file válido. WPAD DNS Configuration, perceba que ele não encontrou aqui nada, apesar de estar configurado. Isso ocorre pelo seguinte, essa ferramenta, ela verifica o sufixo DNS. Deixa eu abrir um outro prompt aqui. Vamos dar um ipconfig aqui, ó, ipconfig /all. Você dá um ipconfig /all, dentro das informações que a máquina recebe, ela recebe também um sufixo DNS específico dessa conexão, que foi o que a gente, quando definiu lá no pfSense, local_domain.local, o DHCP do pfSense utilizou isso para atribuir às máquinas. Porém, essa ferramentinha que eu estou usando, essa setTool, ela espera obter essa informação em um outro local. Por conta disso, ela não consegue validar o WPAD, mas a gente vai testar no browser e vamos ver que está funcionando. Por exemplo, deixa eu abrir aqui o IPv4, perceba que aqui está tudo automático, aqui em DNS está tudo automático também. Ele vai receber esse sufixo DNS do DHCP. Se eu adicionasse aqui, ó, eu não vou fazer isso não, local_domain.local, se eu fizesse isso, a ferramentinha iria encontrar essa informação facilmente lá no registro. Mas, mesmo a ferramenta não dando ok para o WPAD, a gente vai validar que ele está funcionando corretamente. Então, ó, perceba que deixa eu só voltar aqui, vou remover e botei do jeito que estava, tá? Cancelar tudo para não alterar nada. Aí o seguinte, ó, vamos lá na ferramentinha AutoProxy. Já estou aqui no diretório AutoProxy. Eu digito AutoProxy sozinho e ele me dá a linha de comando que ele possui. São poucos comandos. Basicamente deixa eu limpar aqui, faz assim, ó, AutoProxy e bota a URL que você deseja acessar. Por exemplo, IG. Você faz isso e ele vai te dar uma série de informações aqui, mas o mais importante é isso aqui. Ó. O que o browser iria receber? Iria receber wpad.localdomain.local:3128. Era isso, é através desse caminho que o browser iria enviar a requisição. E se obteve de dentro do arquivo PAC. E se fosse, por exemplo, a URL que você fosse acessar do browser, local_domain.local. Perceba aqui no finalzinho, está direto, porque dentro do arquivo PAC nós tínhamos definido, deixa eu só voltar aqui para ficar claro, dentro do arquivo PAC nós tínhamos definido que tudo que fosse para o domínio local_domain.local não era para enviar para o proxy, era para enviar direto. E assim, nos nossos testes, foi feito direto. Bom, então algumas validações que essas ferramentas permitem. Beleza? Então eu vou fechar, que eu acho que já deu para ter uma ideia. Vamos ao que interessa, né, que é o teste aqui no Internet Explorer, no Chrome e no Firefox. Junto a esses testes, eu vou abrir uma ferramenta que eu gosto muito, que se chama Wireshark. Vocês podem baixar ela com facilidade aí na internet, que basicamente ele é um analisador de rede que permite você obter os pacotes que passam na rede. Eu instalei ele aqui, um Wireshark Portable, e eu vou capturar os pacotes para a gente verificar com um pouco mais de detalhes
o que ocorre nessa comunicação do protocolo WPAD? Bom, estou abrindo aqui. Então, quando eu digito pfSense local domain.local, só um instantinho. Há uma coisa importante. Deixa eu fechar aqui o Chrome e abrir de novo, que eu fiz uma série de alterações, né, de WPAD, e não fechei e abri. Fechar e abrir é sempre importante. Aqui eu tenho o Arishar, que ele está ainda carregando os seus módulos. A máquina está um pouquinho lenta, mas já acabou de carregar. Eu vou botar aqui para capturar, aqui em Options. Só tem uma interface de rede. Mandar startar. E eu vou, inicialmente, deixar ele capturando tudo assim. Depois eu faço um filtro. Mas deixa eu botar aqui. http://pfSense.local domain.local. Essa comunicação não foi para o proxy, porque o meu proxy pack define isso. Bom, como é que está a nossa configuração? Vamos voltar aqui. Como é que está a nossa configuração de proxy, que costuma ser a configuração padrão, caso você não mude. Só olhar para não ter dúvida. Acho que é sempre importante a gente estar consciente do que a gente está fazendo, do que a gente está aprendendo. Tá? Detectar automaticamente as configurações. Então, o WPAD está definido. Se eu tentar acessar aqui, o IG, eu tenho que ter bloqueio. Porque via WPAD eu tenho que ser enviado para o proxy. Tive bloqueio. Via WPAD, não tem nenhum proxy configurado. Se eu acessar o globo, já é para eu conseguir acessar. Mas aí alguém pode dizer, mas como você tem certeza que você não está saindo direto para a internet, né, sem passar pelo proxy? Bom, a certeza, uma delas é que aqui o proxy me respondeu. Bom, e como é que você tem certeza que o globo.com não está indo direto? Se você quer validar, e eu acho que é sempre importante validar, você pode desmarcar aqui, deixar sem proxy. Se estiver passando direto, é para você conseguir acessar um site qualquer. Por exemplo, vamos acessar aqui o site do UOL. Se estiver passando direto, eu devo conseguir acessar. Você já percebe claramente que aqui está conectando e não vai passar disso. Não vai acessar. Então a gente consegue validar que o WPAD e o script pack estão funcionando corretamente. Vamos voltar. E assim que fica configurado por padrão os browsers, marcamos e vamos tentar acessar novamente esse site usando deve agora passar pelo proxy, tá? Deixa aí tentando. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu abrir o IE. Não, antes disso, deixa eu fazer um filtro aqui, no nosso Wireshark. Vou fazer um filtro aqui, que eu quero tudo que for DNS. Vou escrever aqui DNS aqui nessa área de filtro. Deixa eu dar um aplicar, vou ficar com um pouco menos, vou ficar com menos informação na tela. Está fazendo um filtro, tem muita informação, está demorando um pouquinho, mas já vai chegar lá. Então aqui tudo que foi consultas ao DNS. Tem bastante coisa. Eu vou reiniciar aqui para a gente ficar com uma tela um pouco mais limpa. Vamos só olhar, ver se o UOL a gente já pode perceber que foi, tá? Só está faltando renderizar aqui na tela, mas por esse ícone aqui eu já vejo que foi. Deixa eu fechar aqui que está um pouquinho lento. E vou abrir aqui, eu vou abrir o Internet Explorer.
Aqui, o UOL abriu. Está um pouquinho lento, mas é só por questão de ser uma máquina virtual. Abriu sem problema algum. Bom, agora vamos dar uma olhadinha aqui. Eu tenho que ter aqui algumas consultas. No caso do IE, é até menos, né? Porque o IE ele usa as próprias configurações do DHCP. Mas no Firefox a gente vai verificar que vai aparecer aqui queries ao WPAD. Vou pegar aqui o IE. Bom, por padrão a gente já sabe que está funcionando, porque já abriu aqui a página da Microsoft. Vamos botar aqui uma página que é bloqueada, o IG. Já foi bloqueado. Então o WPAD funcionou perfeitamente. Agora vamos ao Firefox. O Firefox é diferente do Chrome e do IE no sentido que a configuração dele padrão não é a configuração de usar o WPAD, tá? Ele não vem marcado dessa forma. Então você precisa alterar. E aonde você altera? Aqui, você vem aqui, ó, nessa partezinha aqui de configurações, opções, vem aqui em avançado, rede, configurar conexão, e você bota aqui autodetectar as configurações de proxy para esta rede. Dá um OK e já está configurado. Você perceba que o Firefox ele fez queries ao DNS procurando por wpad.local, domain.local, ou seja, aquilo que a gente tinha definido lá. Se você olhar aqui, é comum ele fazer várias queries, tá? Não faz só uma não. Deixa eu botar aqui automático, ele vai fazer várias, tá? Isso é comum. Ele obteve aquele arquivo PAC. Deixa eu só filtrar aqui por HTTP agora, dessa forma. Botei aqui, HTTP host igual wpad.local domain.local. Deixa eu pegar aqui para cima. Só pegar aqui para cima. Só um instantinho. Aqui, ó. Obviamente que olhar o analisador de rede sempre tem que olhar com bastante cuidado, mas você percebe aqui um get para wpad.dat. E aí se eu clico com o botão direito e faço aqui abro esse fluxo, né, esse stream, eu vou ver aqui o arquivo que foi enviado. Aqui foi a requisição e o servidor enviou, na verdade, aquela função do jeito que a gente definiu, com o content type que a gente definiu também, que foi aquele MIME type lá. Então é importante você ter tanto DNS como DHCP, porque diferentes browsers vão utilizar mecanismos diferentes para encontrar o arquivo PAC. Deixa eu fechar aqui. Agora vamos só validar. Acessar aqui o IG. Bloqueado, como já era de imaginar. E acessar microsoft.com.br. E vamos acessar também o pfSense.org. Tudo funcionou como planejado, 100%. Fechar aqui as abas e vamos dar continuidade. Realizamos os testes. Se você quiser aprender um pouco mais, visite esse site aqui da Microsoft. Tem muita informação relevante. Fizemos teste nos browsers, nos 3 principais, mas você pode testar aí no Safari também. Bom, essa aula eu acho que ela é muito relevante no aprendizado de vocês, de pfSense, de rede, como profissional de TI.
foi feita também com bastante carinho, com bastante cuidado, para estar sempre demonstrando e colocando as informações de fato reais. Tá? Meu nome é Cláudio Cavalcante, sou professor universitário no Rio de Janeiro e estou com esse trabalho para ajudar aí um número maior de pessoas se for possível. Se você gostou da nossa videoaula, se inscreva no canal, se cadastre na nossa lista para se manter atualizado com as novidades, a nossa lista de aluno VIP. Compartilhe com seus amigos esse nosso canal, essa nossa videoaula. Dessa forma você me motiva a estar adicionando novos vídeos e fazer o canal crescer. Muita coisa boa sobre pfSense, e não só sobre pfSense, sobre configuração de roteadores, sobre programação, vai estar entrando ainda no canal. Tá? Eu estou retornando de férias e agora vou entrar aí numa maratona para adicionar muitas videoaulas. Sem mais, um grande abraço a todos, sucesso na vida pessoal e profissional e até a próxima.